Em 1550 chegavam os primeiros escravos negros ao Brasil. Alguns dos motivos alegados foi o fracasso na escravatura dos índios brasileiros. Com essa desculpa, africanos de diferentes nações foram sequestrados e vendidos como mercadoria. Eram pais, mães e filhos que foram separados de suas famílias, muitas vezes jovens, eram reis, guerreiros e mineradores. Sociedades complexas e diferentes entre si, com padrões de vida marcados por sua cultura, religiosidade e formação política, foram destruídas em função do mercantilismo e da sociedade capitalista. Parte dessas diferenças foi aproveitada pelos europeus invasores que incentivaram nações com diferenças entre si a participar do tráfico de africanos escravizados, facilitando o sistema escravista europeu. Estima-se que cerca de 12 milhões de africanos escravizados foram trazidos para as Américas. Destes 12, 6 milhões vieram para o Brasil. Diferentemente dos europeus, principalmente italianos que vieram muito tempo depois, os africanos escravizados não tiveram escolha. Foram amontoados em porões de navios negreiros ou tumbeiros, sem nenhuma condição de higiene. Com pouca água e comida, muitos adoeciam e morriam pelo caminho numa viagem longa e difícil. Estima-se que de 20% a 30% dos africanos sequestrados morriam no percurso dessa viagem. Nossa história oficial nos leva a acreditar que diferentes nações não se comunicavam. Talvez essa tenha sido uma ideia construída pelo europeu a fim de diminuir ou eliminar a condição de humano do africano escravizado. As revoltas, sufocadas em sua maioria nos navios negreiros e a própria participação de nações rivais no comércio negreiro, apontavam que essa não comunicação é um mito. No Brasil, os sobreviventes desembarcaram principalmente nos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Eram a sustentação da economia. Passavam um tempo se recuperando da viagem para ser vendidos pelos melhores preços aos senhores de engenho de cana para trabalhar nas minas de ouro, fazendas de café e lavouras. Havia comunicação entre os africanos, assim como o domínio de várias tecnologias, faziam construções, dominavam a metalúrgica, trabalhavam o ouro, a cerâmica, a medicina, mas todo esse conhecimento foi apropriado, tomado pelo invasor sequestrador europeu. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão legal e, de acordo com relatos, Campinas foi a última cidade. As rebeliões de africanos e seus descendentes escravizados no Brasil, como forma de negar a escravidão, foram os principais motivos do processo de abolição da escravatura, um processo lento e gradual. Embora cada lei aprovada rumo à liberdade tenha sido principalmente fruto da luta negra, a maioria delas sempre favoreceu mais o proprietário de africanos do que os próprios escravizados.
A Lei do Ventre Livre foi promulgada em 28 de setembro de 1871. Essa lei dava o direito a toda criança que nascesse a partir dela seria livre, entretanto, o senhor de escravos poderia fazer uso de seus serviços até a idade adulta, visto que bebês não sobrevivem sozinhos. Lei dos Sexagenários, promulgada em 28 de setembro de 1885, apenas 3 anos antes da abolição, concedia a liberdade a africanos escravizados com idade igual ou superior a 60 anos. Historiadores dão conta de que o tempo de vida útil de um escravizado era de 4 anos nas minas de ouro, prata e diamantes e de 7 anos em trabalhos nas lavouras. O tempo total de vida era estimado de 40 anos. Nas condições de trabalho escravocrata, quais as reais condições de um idoso de 60 anos ou mais conseguir produzir os meios de subsistência? Note-se que era livre, sem terra, trabalho ou local de moradia. O alforriado ainda teria que trabalhar mais 3 anos ou até completar 65 anos. Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888, contendo apenas 2 artigos. Artigo número 1. Está extinta a escravidão no Brasil. Artigo número 2. Revogam-se disposições em contrário. Essa foi a maior vitória da luta negra brasileira no decorrer do século XIX. Essa afirmação, juntamente com a de que a libertação dos escravizados é plenamente conclusa, do ponto de vista das classes dominantes e do capital, que seja uma realidade global, pode e vai criar polêmica com diversos setores dos movimentos negros. É vitória sim, pois é fruto da luta negra. Infelizmente, por razões diversas, essa vitória não avançou na devida proporção. Não é objetivo deste trabalho esgotar essa discussão, mas se formos capazes de iniciar com outro patamar, este trabalho terá cumprido sua parte importante, o seu objetivo: incentivar a luta de combate ao racismo antipreto em patamares que nos leve a perceber a luta preta no centro do combate da destruição do capital, principal responsável pela escravidão e os racismos modernos. Do ponto de vista externo, uma das coisas que aprendemos na historiografia oficial é que a Inglaterra foi importante no fim da escravidão africana, o que lhe confere o status de uma sociedade de elevada moral e humanidade. Ideologia burguesa, na mesma medida em que a Inglaterra colocou parte expressiva do seu poderio econômico e militar para coibir o tráfico internacional de africanos, a partir de 1830, também é verdade que incentivou o trabalho de africanos escravizados em várias de suas posses fora do seu território. Existe farta literatura confirmando essa afirmação. Enfim, liberdade, como resultado de pressão interna e externa, em 13 de maio de 1888, foi assinada a lei que ficou conhecida como a Lei Áurea, pondo fim à escravidão legal no Brasil. Essa lei, com apenas 2 artigos, não falava nada sobre indenização por trabalhos prestados durante mais de 300 anos à colônia, ao império, mantendo a desgraça sob a qual os africanos e seus descendentes foram condenados também na República. No Brasil, existem diversas comunidades inglesa, alemã, francesa, holandesa e outras de origem europeia. A ostentação do luxo e riqueza está presente em todas elas. São herdeiros das riquezas conquistadas com fruto do trabalho de africanos escravizados e seus descendentes. Nessas comunidades são tratados com o mesmo respeito ou maior do que foi conferido aos seus ancestrais. Não há genocídio nessas comunidades e a violência policial não existe no vocabulário cotidiano deles. Onde estão e como se vivem nas comunidades dos descendentes dos escravizados? Não é difícil identificar as comunidades africanas espalhadas pelo Brasil. São espaços que, na maioria das vezes, não têm infraestrutura mínima para uma sobrevivência digna. Não há hospitais, escolas, espaços de lazer, cultura. O Estado democrático de direito burguês quase não aparece. A presença do Estado nessas comunidades se dá principalmente através das forças de repressão, suas políticas e suas guardas, cuja finalidade é promover o extermínio de descendentes de africanos negros, principalmente os pretos da classe trabalhadora. É marcante o ódio de classe e de raça.
Refletindo sobre as condições de vida das mulheres pretas, acrescenta-se um terceiro viés, o de gênero. Basta um simples olhar nos indicadores sociais para perceber que, enquanto a violência contra mulheres brancas cai a passos curtos e lentos, a violência contra a mulher negra sobe em velocidade assustadora, caracterizando com os contornos especiais a política genocida do Estado democrático burguês contra a população negra. Novembro, mês da consciência negra, em oposição ao dia 13 de maio, como dia de festa e em celebração à vida e luta de Zumbi dos Palmares, o maior quilombo construído por africanos escravizados e seus descendentes, o movimento negro constrói o dia 20 de novembro como o dia da consciência negra. O maior líder da resistência negra foi assassinado pela coroa portuguesa em 20 de novembro de 1695. Após sua morte, o quilombo que resistiu ao poder português por mais de 100 anos foi destruído. Que o 20 de novembro sirva como fonte de inspiração a todos os pretos e pretas para a necessidade de destruir o opressor e todo o seu sistema de opressão, personificado no sistema capitalista de produção da vida. Viva Zumbi e seu legado! Viva a luta preta por liberdade em toda a extensão que o significado de liberdade possa alcançar. Sindicato dos Trabalhadores em Correios de Campinas e região, Sintec-Ticás. Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana